Olá, pessoal do terceiro ano, que é o professor Júlio. A gente está entrando aí na nossa quarta semana de ensino remoto e nessa semana a gente vai trabalhar com as civilizações clássicas, né? Mais precisamente com a civilização grega e a civilização romana, tá? Então, nesse primeiro vídeo a gente vai tratar especificamente da sociedade grega da antiguidade e no vídeo seguinte trataremos da Roma antiga. A primeira questão que fica é essa, né? O que são civilizações clássicas? O que a gente quer dizer quando fala em civilizações clássicas, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que esse termo clássico, ele se refere àquilo que resiste ao tempo. Então a gente está falando de sociedades, de civilizações que deram contribuições significativas para o mundo contemporâneo, que deram contribuições significativas para a nossa sociedade hoje, para a nossa organização política, para a nossa ciência, para as artes, como as compreendemos no mundo contemporâneo, e por aí vai. Então, aqui eu coloco alguns exemplos, né, de contribuições gregas e romanas para a nossa sociedade contemporânea. Tá? Então, aí nós temos exemplos na arquitetura. Então, tanto gregos quanto romanos, né, lançaram inovações na área da arquitetura que nos serviram bastante, que serviram para a arquitetura no mundo contemporâneo, né? Nas artes, como o teatro, tal qual os gregos entendiam, né? Os gregos criaram dois gêneros teatrais, a tragédia e a comédia, e é assim que isso é a base do teatro ocidental e do teatro contemporâneo, tá bom? Aqui essa imagem se refere tanto à escultura quanto à própria filosofia, como a criação grega e que influenciou por demais o desenvolvimento científico no mundo ocidental. Tá? Nas Olimpíadas, né, nas práticas de esportes, né, os gregos realizavam de 4 em 4 anos na cidade de Olímpia competições esportivas entre as polis, entre as cidades gregas, né? E eram jogos que aconteciam em homenagem aos deuses, tá? E que até hoje nós temos aí a realização dos Jogos Olímpicos, né? Várias das simbologias dos Jogos Olímpicos são retiradas das Olimpíadas da Antiguidade, como, por exemplo, essa coroa de louros que os atletas medalhistas ganham, né, quando eles sobem ao pódio. Tá? A própria ideia de democracia, como nós entendemos hoje, é uma criação grega. Tá? Então, a primeira democracia do mundo foi a cidade grega de Atenas. E a gente vai estudar um pouco nessa videoaula, vai entender um pouco nessa videoaula como funcionava essa democracia. Essa imagem que aparece no canto esquerdo inferior para vocês é o brasão da República Brasileira. E por que está aí? Né? Porque a própria ideia de república é uma ideia que vem da Antiguidade Clássica, mais precisamente da Roma Antiga. A palavra república significa coisa pública e ela parte do princípio de um governo participativo, não centralizado, né? E nós vivemos em uma república, né? Então isso mostra a influência dessas organizações políticas da antiguidade, né? Tanto a democracia grega quanto a República Romana para a nossa sociedade. Aqui nós temos uma imagem que remete à Igreja Católica Apostólica Romana, né? Igreja esta que surgiu ainda no Império Romano, né? Foi uma criação da civilização romana da antiguidade e uma instituição que existe até hoje, até o século XXI, né? E uma outra imagem que aparece para vocês é a própria história. Né? A própria história nos foi legada por essas civilizações clássicas. Né? A história, enquanto narrativa sobre o passado, foi uma criação de um grego chamado Heródoto, lá na Antiguidade, que buscava narrar os acontecimentos do passado para que eles não fossem esquecidos. Então, a própria história, enquanto narrativa, forma de narrar o passado, ela é também um legado grego para a nossa sociedade. Voltando a falar especificamente sobre a civilização grega, né, como uma dessas civilizações clássicas, né, e essa videoaula se trata especificamente da civilização grega, a gente tem que, enquanto aspectos geográficos, né, a origem dessa civilização grega é justamente a chamada Península Balcânica, né, no Mar Mediterrâneo, que fica entre os mares Egeu e Jônico.
né, e o Jônio, perdão. Então, o mar Egeu seria esse mar aqui, aqui seria o mar Jônio, né, e no centro nós temos uma península chamada Península Balcânica. Esse é um mapa atual da Península Balcânica, né? Basta entender que esta divisão política entre países que aparece aqui não existia na Antiguidade. A própria ideia de Grécia era muito mais ampla nesse período. Então aqui a gente pode ver, né, um mapa que mostra bem, né, regiões ocupadas pelos gregos na Antiguidade, que inclusive vão além da Península Balcânica, chegando aqui até mesmo essa região chamada de Ásia Menor. E alguns aspectos da geografia dessa região devem ser enfatizados. Tá? O relevo dessa região é um relevo montanhoso, tá? E o fato de se ter um relevo montanhoso ali dificultava bastante a prática da agricultura. Então, diferente do que a gente estudou com o Egito e Mesopotâmia, a gente não está falando de uma civilização que teve a agricultura como principal atividade econômica. É óbvio que os gregos praticavam agricultura e pecuária, tá? Mas essa atividade ela era dificultada em função desse relevo montanhoso. Além disso, a gente tem que esse relevo montanhoso na Península Balcânica favoreceu uma tendência de isolamento, né? E isso favoreceu também a formação de uma organização política mais descentralizada. A Grécia na Antiguidade não era um reino, não havia um imperador da Grécia, tá? A Grécia era uma reunião de cidades-estado, tá? De polis, como eles chamavam. E essas polis elas eram independentes umas das outras, autônomas, umas em relação às outras, tá bom? O que é que dava unidade aos gregos na Antiguidade, então? Era o fato deles partilharem a mesma língua, as mesmas crenças, os mesmos mitos. Né? Então, era a cultura que garantia uma certa unidade aos gregos, apesar de politicamente as polis, as cidades-estados, serem autônomas e independentes umas em relação às outras. Tá? Como eu já falei, né, a gente tem um solo pouco propício para a agricultura, na maior parte do território da Península Balcânica. Isso influenciou demais a história grega. Isso fez com que muitas polis gregas vivessem do comércio marítimo, por exemplo, que os gregos sempre buscassem se estabelecer em outras regiões, e isso fez com que os gregos se expandissem, né, para muitas áreas do mar Mediterrâneo. Tanto é que na Antiguidade o que se entendia como Grécia não tem nada a ver com as fronteiras do país hoje. Né? Para os gregos da Antiguidade, a Grécia estava onde houvesse gente falando grego, onde houvesse gregos. Né? Então, onde existissem gregos, ali estava a Grécia. Tá? E as principais regiões que aparecem, né, é a região do Peloponeso, que é esta região aqui, tá? A região da Ática, né, que aparece aqui, né, essa região Ática, ok? E a região norte, que fica mais para aqui, na fronteira com a Macedônia, como vocês podem ver. Existe também a Ásia Menor, né, que foi uma região ocupada, colonizada pelos gregos, tá? E a chamada Grécia Insular, onde nós temos várias ilhas também ocupadas pelos gregos, com destaque para a ilha de Creta, que fica aqui ao sul, né, que está aparecendo aqui em destaque em laranja. Nesse slide, eu quero mostrar a vocês, quero que a gente faça uma espécie de passeio pela história da Grécia. Né? Nós não vamos tratar de todos os períodos da história grega de forma detalhada, por questões de tempo mesmo, mas eu quero discutir alguns aspectos com vocês de cada um desses períodos, tá bom? Então não se preocupem em decorar as informações desse slide, né? Apenas para a gente entender como se dá o processo de formação e desenvolvimento dessa civilização grega. Então, o primeiro período que nós temos é esse período aqui chamado de pré-homérico, né? Ou período cretomicênico. Esse termo se deve às duas principais civilizações que se desenvolveram nesse período na Península Balcânica, que foi a civilização cretense e a civilização micênica. Tá? Então, nesse primeiro período, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o período que é o período de formação da civilização grega, de origem da civilização grega, né? Em que a gente está falando de civilizações, né? A cretense principalmente,
aqui está a ilha de Creta, né? Que possuía intensas relações e trocas comerciais com o Oriente Próximo, principalmente com o Egito faraônico. Não é por acaso que nessa pintura aqui, nesse afresco, né, que é uma pintura feita na parede, né, nós temos uma expressão artística que se assemelha muito às pinturas egípcias. Tá? Isso se deve aos contatos que esses cretenses tinham com os egípcios. Se vocês pensarem nesse mapa, o Egito estaria mais ou menos aqui para baixo. Ele não aparece nesse mapa, né? Aqui para baixo é onde estaria o continente africano, tá bom? Um outro aspecto desse período é que a gente vai ter o desenvolvimento, portanto, dessas duas civilizações. Primeiro, a civilização cretense, depois a civilização micênica, em que a gente vai ter um grande desenvolvimento comercial, da cultura, e nesse período começam a chegar diversos povos na região da Península Balcânica, que esses povos que chegam posteriormente é o que nós chamamos de gregos propriamente ditos. Como vocês viram no primeiro texto, no texto que foi a primeira atividade, né, a gente vai ter uma série de povos que vão chegando aqui, tá? Como os jônios, os aqueus, né, que são povos que vão chegando, vão se misturando com os povos que já estavam aqui nessa região, né, e vão dando origem à população grega. Ou seja, o que nós chamamos de povo grego, né, não é um povo homogêneo etnicamente, tá? Nem culturalmente. A Grécia Antiga é formada a partir de várias referências culturais, tá bom? E de várias referências étnicas também. Okay? Inclusive, boa parte das influências culturais que deram origem à civilização grega vem do Oriente, tá? Para a gente não pensar que a civilização grega simplesmente inventou tudo do nada, tá? Um segundo período da história grega é esse período chamado de Homérico, tá? O período homérico ele é marcado por certa imprecisão das informações que temos sobre esse período. Por quê? Devido a essas invasões de vários povos que vão chegando à Península Balcânica, a gente vai ter um momento de abandono das cidades, tá? Então, esse período é marcado pelo desenvolvimento de comunidades rurais isoladas e de abandono das cidades e de enfraquecimento da vida urbana e comercial que se tinha no período anterior. Para a gente pensar também que a história não é linear, né? Ela conta, os processos históricos não são um desenvolvimento sempre ascendente, né? Uma linha que sempre evolui. Tá? Os processos históricos são cheios de idas e vindas. Ok? Nesse período também, a gente vai ter o abandono da escrita. E como é que as narrativas permanecem? Através da tradição oral. Então, nesse período se fortalece muito uma prática que eram os poemas cantados. E o próprio o próprio nome do período, né, período homérico, se refere a um poeta sobre o qual se sabe muito pouco, que é Homero, né, que seria o autor dos poemas Ilíada e Odisseia. Poemas esses que narrariam, né, a história, que narram, né, a história da guerra, dos 10 anos de guerra entre gregos e troianos. Tá? Essa guerra que é cheia de lendas, né, de mitos, tá? Ela já foi narrada, inclusive, por Hollywood, enfim. E tem aquela famosa história do cavalo de Troia, né, que virou até meme na internet, vocês já devem ter visto essa imagem aqui. Mas saibam que os acontecimentos narrados sobre a Guerra de Troia são mitos, tá? Me desculpem falar isso, mas é isso mesmo, tá? A boa parte dos acontecimentos que são narrados como referentes à Guerra de Troia são mitos, assim como os personagens que aparecem lá, como Heitor, Paris, Helena, Aquiles, a própria história do cavalo de Troia, né? São mitos que foram criados por esses poemas de Homero, tá bom? Então, esse período, como eu expliquei, é um período marcado pela ruralização, pelo abandono da vida urbana. Já o terceiro período, que é o período arcaico, né, é o período de formação das polis gregas, né, de formação das cidades-estado gregas. E o que a gente tem como características desse período? A escrita retorna à Grécia, mas os gregos vão adotar um alfabeto, né, um sistema de escrita fonético, né, em que os caracteres reproduzem sons e não mais ideias. Né? Um alfabeto oriental, que foi criado pelos fenícios, que eram povos comerciantes do Oriente Médio,
Tá? A gente vai ter a formação nas comunidades rurais que haviam se estruturado antes, no período anterior. A gente vai ter a formação de sociedades aristocráticas. O que isso quer dizer? A palavra aristocracia se refere ao governo de poucos, ou governo dos melhores, né? Esses melhores aí seriam os nobres, aqueles que nascem em berço de ouro, que são proprietários de terra e por aí vai. E essa nobreza proprietária de terra é que dava as cartas, né, nesta sociedade. Tá bom? A gente vai ter também que, devido às dificuldades, né, que boa parte da população passava, a gente vai ter a ampliação do comércio pelo mar Mediterrâneo. Os gregos vão se expandir muito nesse período. Depois eu mostro um mapa para vocês em que isso vai ficar bem claro. Tá? E é nesse período que a gente tem a formação das polis gregas, das cidades-estado gregas. Tá? O período seguinte, né, o quarto período que aparece aí, é o período clássico. Nesse período a gente vai ter o apogeu, né, o ponto máximo de desenvolvimento das polis gregas, das cidades-estado gregas. Né? A gente vai ter uma tentativa de invasão dos persas, que são povos também provenientes do Oriente Médio, que tentam invadir a Grécia. Essas guerras são chamadas de guerras médicas, porque os persas eram chamados de medos também, daí que vem o termo guerras médicas. Os gregos conseguem rechaçar essa tentativa de invasão do Império Persa, mas as polis gregas também vão, nesse período clássico, ter conflitos entre si. Né? O principal conflito que existe aí é o conflito entre Esparta e Atenas, conhecido como Guerra do Peloponeso. Tá? E, por fim, a gente vai ter aqui, né, o período helenístico, que é quando a Grécia é invadida pelos macedônios, que eram povos que vinham do norte da Península Balcânica, que dominam a Grécia e que, sob o reinado de Alexandre o Grande, formam um grande império que domina boa parte do Oriente, domina o Egito, a Mesopotâmia e chega até as fronteiras da Índia. Tá bom? Então, esses são os períodos da história grega e no restante da aula de hoje nós vamos focar neste período aqui, que é o período clássico. Tá? No momento síncrono, a gente vai poder tratar outros aspectos, como, por exemplo, o período helenístico. Tá? Ok? Nesse ponto da aula, através desse mapa, eu quero enfatizar com vocês as regiões ocupadas e colonizadas pelos gregos na ampliação que eu citei, nesse processo de expansão grega que acontece no período arcaico. Né? Através da prática do comércio, os gregos conseguem sair aqui da Península Balcânica, ó, aqui está a Península Balcânica, e eles conseguem se estabelecer em várias regiões, tanto do Oriente como da Península Itálica, que é essa região que está nomeada aqui como Magna Grécia, chegando aqui ao sul do que seria hoje a França, tá? E até mesmo no norte da África e em parte do Egito, para vocês pensarem no alcance que nas regiões ocupadas, né, por essa população grega na antiguidade, para vocês entenderem que o que se entende por Grécia na antiguidade vai muito além das fronteiras do país Grécia hoje, né, do país Grécia na atualidade. Tá bom? Lembrando que todas essas regiões ocupadas pelos gregos não tinham um governo centralizado, né, mas sim cidades-estados, e que cada uma dessas polis tinha características próprias, tinha governos próprios e autônomos, independentes, apesar de características culturais que os aproximavam. Né? A gente vai discutir aqui os sistemas de governo de duas polis, né? Da polis de Atenas e da polis de Esparta, porque elas são bem exemplares para mostrar essas diferenças, né, que havia entre as polis, entre as cidades-estado gregas. Então, aqui nós temos no mapa a localização da polis de Atenas na Península Balcânica. Essa região é chamada de Ática, tá? E a localização da polis de Esparta, que ficava nessa região da Lacônia, que fica dentro de uma península maior chamada Península do Peloponeso, tá bom? Então, começando por Atenas, né? Primeira coisa, Atenas, assim como outras polis gregas, passou por uma fase aristocrática, ou seja, uma fase em que o poder estava concentrado nas mãos de poucos, né? De um grupo de nobres que eram conhecidos como eupátridas, ou bem-nascidos. Tá? Mas, devido ao desenvolvimento do comércio,
né, em Atenas, a gente vai ter pressões políticas dos ricos comerciantes para que houvesse mudanças políticas e estruturais. E isso vai levar Atenas a se tornar uma sociedade democrática, a se tornar a primeira democracia no mundo, né? A palavra democracia vem do grego, significa governo do povo. Cracia é governo e demo significa povo. Outro aspecto aqui da polis de Atenas era que era uma economia mercantil, o que significa mercantil, né? Comercial e dinâmica. Então, Atenas tinha relações com diversas regiões do mar Mediterrâneo em função do comércio marítimo, tá? E a educação da polis de Atenas, ela tinha o objetivo de formar cidadãos. Se Atenas se tornou uma democracia, né, a palavra se tornou muito importante para o exercício da cidadania dentro dessa polis, tá? E qualquer cidadão tinha o direito de ir à Assembleia e defender suas ideias. A gente vai explicar um pouquinho melhor mais à frente as características dessa democracia ateniense, tá? Por outro lado, nós temos que na polis de Atenas, o que é que predominava enquanto mão de obra, né? Era a mão de obra escrava. Essa mão de obra escrava era proveniente principalmente das áreas de comércio dos atenienses e eram principalmente prisioneiros de guerra. Tá? Então, nos próximos 2 slides, a gente vai entender um pouco como funcionava essa democracia ateniense. Tá? Então, primeira coisa, né, como eu expliquei, Atenas não era democrática desde a sua origem. Atenas foi uma cidade aristocrática em que o poder político e militar era exercido apenas por um grupo de nobres que eram os proprietários de terra. Tá? Mas vão vir legisladores, que são Drácon, Solon e Clístenes, que vão diminuir o poder dessa aristocracia e aumentar cada vez mais a participação do povo. Por exemplo, Drácon ele estabeleceu o primeiro sistema de leis escritas de Atenas. Isso foi importante para limitar, né, as ações desses aristocratas. Tá? Solon ele acabou com a escravidão por dívidas. Então, muitas pessoas pobres que se endividavam se tornavam escravos. E isso acabou com as reformas de Solon. E Clístenes ele estabeleceu o modelo participativo de democracia ateniense, que a gente vai explicar agora. Ele é tido como o pai da democracia de Atenas. Tá? Então, a democracia ateniense ela tinha uma característica diferente da nossa. Enquanto a nossa democracia ela é representativa, ou seja, nós elegemos representantes para tomar as decisões, para votar nas leis, elaborá-las, né? Em Atenas, qualquer cidadão poderia participar da Assembleia. Qualquer cidadão tinha direito à fala na Assembleia, inclusive. Então, os cidadãos eles tinham alguns direitos. Eles tinham direito à liberdade, eles tinham direito à igualdade perante a lei, tá? E eles tinham direito à fala na Assembleia do Povo, que eles chamavam de eclésia, tá bom? E essas assembleias elas aconteciam na Ágora, né, que era a praça do mercado, o local onde as assembleias que tinham maior número de participantes, né, aconteciam, tá bom? Ou seja, o debate era feito no espaço público e qualquer cidadão tinha o direito de se colocar e de votar para decidir os rumos da cidade. Tá? Isso é diferente da nossa democracia, que, como eu já expliquei, tem esse caráter representativo. Mas a democracia ateniense ela possui alguns limites. Tá? E que limites seriam esses? Tá? O limite é justamente na ideia do que é ser cidadão. Tá? Eu disse que qualquer cidadão tinha os direitos, o direito à liberdade, à igualdade perante a lei e ao direito de fala e de voto na Assembleia, né? Mas era uma democracia que entendia que para ser cidadão você tinha que ser homem, maior de 18 anos, livre, nascido em Atenas e filho de pai e mãe atenienses. Quem é que era excluído aí? A gente tem a exclusão das mulheres, dos jovens, dos estrangeiros e dos escravos, que não eram considerados cidadãos e, portanto, não gozavam dos mesmos direitos, né, que os cidadãos propriamente ditos. Tá bom? E aqui nós temos um trecho do dicionário online de português, né, em que a gente tem o conceito de cidadania. Né? O que é ser cidadão?
Ó, característica ou estado de quem é cidadão ou de quem recebe o título de cidadão. Quem possui todos os direitos e deveres garantidos pelo Estado. Então, ser cidadão é isso, é ter direitos e deveres garantidos pelo Estado. Tá? Aí, Estado do indivíduo que possui direitos civis, políticos e sociais que lhe garantem a participação na vida política. Ou seja, quem não é considerado cidadão, que são esses grupos aqui, não teriam direito à participação política, tá? Que é para a gente entender os limites dessa democracia, tá? Outro aspecto importante é que o apogeu da democracia ateniense acontece no século V a.C., conhecido como o século de Péricles, né, que foi um governante de Atenas, um político ateniense, que no período dele a democracia ateniense teve o seu maior florescimento. Tá? Outro aspecto sobre a democracia grega, né? Parece estranho para nós que a escravidão conviva com a democracia, mas podemos dizer que a escravidão ateniense ela era sustentada pelo escravismo. Enquanto eu tenho diversos cidadãos, sobretudo os mais ricos, podendo participar das assembleias, do debate público, tá? Se dedicar, por exemplo, a atividades como as artes, a filosofia. Eu tinha escravos realizando trabalhos manuais, trabalhos braçais, trabalhos pesados. Inclusive, os gregos antigos tinham uma visão extremamente depreciativa e negativa sobre trabalhos manuais, trabalhos que exigissem força física. Tá? Eles entendiam que isso era degradante, ok? Então, é como se a escravidão, o escravismo ateniense, ele sustentasse a própria democracia. Tá? Uma outra característica dessa democracia ateniense é o imperialismo, né? Ou seja, o domínio sobre outras regiões e a riqueza que era proveniente do comércio com essas regiões garantia também uma certa estabilidade econômica para Atenas e uma estabilidade para esse sistema democrático ateniense. Tá? Que é para a gente pensar um pouco também nessas contradições. E um outro aspecto é que havia um mecanismo de defesa da democracia ateniense que nós chamamos de ostracismo. Os cidadãos eles tinham o direito a votar, né, e eles escreviam em cacos de cerâmica o nome de pessoas que eles consideravam corruptas ou com tendências políticas que ameaçavam a democracia. E nessas votações, se alguém fosse muito votado, essa pessoa poderia ser exilada de Atenas por 10 anos. Convidada a se retirar de Atenas por 10 anos, justamente por ser considerado uma ameaça à democracia. Se entendia, à época, que esse mecanismo do ostracismo, da exclusão de um cidadão que é tido como uma ameaça, que isso era um mecanismo de defesa da democracia. Já a polis de Esparta, ela possuía uma organização política bem diferente, tá? Esparta tem características que a tornam bastante diferente de Atenas. Então, aqui, primeiramente, Esparta não passou pelas mudanças que Atenas passou. Esparta se manteve como uma cidade, como uma polis oligárquica, né? O termo oligarquia significa governo de poucos. Apenas os chamados esparciatas, ou os espartanos, que eram nobres proprietários de terra, apenas eles poderiam participar da vida política da cidade. Tá? Então, a participação política era bem restrita. Tá? Enquanto Atenas estava ligada muito mais ao comércio marítimo, a economia espartana era agrícola e estagnada, né, em comparação com a economia dinâmica de Atenas, que era ligada ao comércio marítimo. Baseada na grande propriedade rural. Então, os esparciatas, né, esses espartanos, eram nobres proprietários de terra que se dedicavam a apenas uma atividade, que eram as atividades militares. Tá bom? E quem é que fazia os trabalhos? Quem é que os trabalhos agrícolas, por exemplo? Quem é que sustentava essa elite espartana? Tá? Eram esses servos aqui, né, os ilotas, que eram descendentes das populações que os primeiros espartanos submeteram ao invadir, né, a região do Peloponeso, que era a região onde ficava Esparta. Tá bom? E a educação espartana ela era extremamente militarista. Enquanto a educação ateniense se baseava na ideia de formar cidadãos, cidadãos capazes de participar da vida pública da cidade, de defender suas ideias publicamente, de falar na assembleia e por aí vai, a educação espartana visava formar soldados, militares para defenderem Esparta.
Então aqui nós temos uma pirâmide social de Esparta, né, em que nós vemos os esparciatas ou espartanos no topo, né, que estavam até os 60 da sua maioridade, né, de 18 anos ali, 18, 20 anos, eles estavam já disponíveis para o exército e eles permaneciam disponíveis para o exército de Esparta até os seus 60 anos, para vocês terem uma ideia, né, podiam se casar aos 30, enfim, mas continuavam podendo ser mobilizados pelo exército, tá? Você tinha os periecos, que eram homens livres que se dedicavam ao comércio e ao artesanato, e você tinha os ilotas, que eram servos que viviam presos às terras e que sustentavam os espartanos, tá bom? Então, a educação das crianças espartanas, né, dos jovens espartanos, era muito rígida, né? Ela passava por um treinamento militar que começava aos 7 anos de idade, tá? Então, aqui nós temos uma imagem do filme 300, né? Um filme que ficou famoso na primeira década desse século, do século XXI, que fala dessa cultura militarista em Esparta, né? E uma imagem de um soldado espartano. Então, Esparta não foi muito conhecida no mundo grego pelo desenvolvimento das artes, da filosofia, mas sim pela eficiência da formação militar que se dava aos seus cidadãos. No caso, que seriam esses esparciatas aqui, né? Esses outros grupos, tanto os periecos quanto os ilotas, não possuíam direitos políticos, ok? Nesses últimos slides, pessoal, nós vamos tratar de cultura grega, tá? E um aspecto que a gente deve enfatizar é isso que aparece aqui no texto de Pedro Paulo Funari, né? Que ele diz o seguinte: os gregos forjaram uma cultura própria, mas não deixaram de ser influenciados por outros povos e culturas, como os egípcios e os mesopotâmicos, por exemplo. E qualquer tentativa de transformá-los em super-heróis deve ser rejeitada, ainda mais sabendo-se a que usos e abusos são possíveis sempre que se fala em superioridade de certos homens ou culturas. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque por muito tempo os historiadores, sobretudo europeus, falavam de uma originalidade grega e falavam como se a civilização grega não devesse nada ao Oriente. E como a gente tem visto aqui desde o início dessa aula, a sociedade grega ela se formou a partir de relações de trocas, né, culturais e comerciais com os povos do Oriente Próximo, tá bom? E a primeira característica, né, da civilização grega, da cultura grega que a gente tem aí, é o antropocentrismo. O que significa o antropocentrismo? É a valorização do ser humano. O ser humano era o centro da produção cultural na Grécia Antiga. Tá? Não é por acaso que as esculturas, né, sempre representavam formas humanas, né? Nessa representação das formas humanas você tinha uma idealização do corpo, tá? Uma ideia de perfeição dos corpos, tá? Isso aqui é uma escultura do período arcaico, inclusive é interessante porque ela tem uma certa rigidez que lembra um pouco as esculturas egípcias, né? E aqui essas duas são esculturas do período clássico, né? Aqui é um atleta jogando um disco e aqui é o semideus, né, o herói grego Hércules, tá? E vocês percebem que nessas duas esculturas do período clássico nós temos uma ideia de movimento, né? Que isso mostra como esse ramo da arte, né, da escultura, acabou evoluindo na Grécia Antiga, tá bom? Outro elemento importante da cultura grega foi a arquitetura, né? Então nós tínhamos aí uma arquitetura marcada pelo racionalismo, pelo equilíbrio, tá? E alguns estilos arquitetônicos que ficaram famosos, como o dórico de Esparta, o jônico de Atenas e o coríntio da cidade de Corinto, tá? Aqui nós temos uma representação de cada um desses estilos arquitetônicos, né? O dórico, o jônico e o coríntio, tá? E aqui nós temos exemplos, né, de algumas construções gregas. Esse templo, né, aqui no estilo dórico, esse templo de Atenas, que é o chamado Pártano, né, e um anfiteatro, tá bom? Então, como eu disse, boa parte da produção cultural grega ela era centrada no homem. E a religião grega não era diferente. Os gregos seguiam, né, uma religiosidade que nós chamamos de politeísmo antropomórfico. O que significa isso? Né? Antropo significa ser humano
e mórfico significa forma, né? Os deuses gregos, eles tinham forma humana, mas não apenas forma humana. Os deuses gregos, eles tinham sentimentos, defeitos, qualidades, as características psicológicas dos seres humanos também. Tá? O que mostra como a cultura grega valorizava o ser humano a ponto de atribuir aos deuses características físicas e psicológicas do homem. Tá? As principais divindades, né, que a gente tem, vocês devem conhecer outros também, mas tem aqui Zeus, Atena, Apolo, Dionísio, Afrodite, Ares, que era deus da guerra, Hades, entre outros deuses, né? Então aqui nós temos imagens de algumas dessas divindades, né? A deusa Atena, Zeus, né, o rei do Olimpo, né, o líder do Olimpo, de todos os deuses, tá? Poseidon, irmão de Zeus e que governava os mares, né? E a deusa Afrodite, ligada ao amor, à sexualidade, tá? Outro aspecto importante dessa religião era o caráter cívico dela. Tá? Obviamente que todo grego acreditava em todos esses deuses, nesse panteão de deuses, mas cada cidade tinha o seu deus protetor. Então, por exemplo, a deusa Atena, deusa da sabedoria, ela era patrona, né, vamos dizer assim, a deusa protetora da cidade de Atenas. Enquanto o deus Ares, o deus da guerra, era o deus protetor de Esparta. Tá? E, por fim, a gente fala sobre a mitologia. Né? A mitologia ela era um conjunto de narrativas passadas de forma, através da tradição oral, né? Que falavam sobre os deuses, sobre os heróis e semideuses gregos. Tá? E essas narrativas não eram inocentes, elas tinham um sentido também de passar ensinamentos, de transmitir valores morais da sociedade grega. Então, nós temos vários mitos aí que vocês devem ter ouvido falar já, como o mito de Narciso, o de Prometeu acorrentado, o mito do Minotauro, tá? Entre vários outros, tá bom? Então, a mitologia, ela, vamos dizer assim, os mitos gregos, eles se compunham de narrativas, né, sobre essas divindades e outros seres, né, que os gregos acreditavam, né, mas que tinham um sentido também moral de passar ensinamentos e de transmitir valores, tá bom? Além de tentar explicar, através desses mitos, a origem do próprio povo grego. Tá bom? E a nossa aula sobre Grécia foi isso, né? Outros aspectos da civilização grega serão tratados no nosso momento síncrono e vocês poderão ver também a aula sobre Roma Antiga. Tá? Obrigado e até.